Olá, sejam muito bem-vindos ao canal dos irmãos aqui unidos por um propósito. E estamos aqui lendo a Bíblia em 90 dias. Hoje vai ser o nosso 39º dia. Que a paz do Senhor esteja com todos, que o Senhor ilumine a nossa mente para virmos entender um pouco mais de sua escritura. Amém? Boa leitura. Iniciamos com Salmos de número 36. O pecado fala ao perverso, lá no fundo do seu coração. O perverso não aprende a temer a Deus. Ele se julga muito importante e pensa que Deus não descobrirá o seu pecado e não o condenará. A conversa dele é mais cheia de mentiras. Ele não tem juízo e não quer fazer o bem. Deitado na cama, ele planeja a maldade. Ele anda por caminhos que não são bons e nunca rejeita as coisas más. O Senhor Deus, o teu amor chega até o céu e a tua fidelidade vai até as nuvens. A tua justiça é firme como as grandes montanhas e os teus julgamentos são profundos como o mar. Ó Senhor Deus, tu cuidas das pessoas e dos animais. Como é precioso o teu amor. Na sombra das tuas asas encontramos proteção. Ficamos satisfeitos com a comida que nos dás com fartura. Tu nos deixas beber do rio da tua bondade. Tu és a fonte de vida. Por causa da tua luz, nós vemos a luz. Ó Deus, continua a amar os que te conhecem e a fazer o bem aos que têm um coração honesto. Não deixes que os orgulhosos e os maus me pisem e me obriguem a fugir. Lá estão eles, caídos, foram derrubados e não podem se levantar. Salmos de números 37. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois eles vão desaparecer logo como a erva que seca, eles morrerão. Como as plantas que murcham, confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda segurança na terra prometida. Que sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que seu coração deseja. Põe a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol no meio-dia. Não se irrite por causa dos que vencem na vida. Não tenha inveja dos que conseguem realizar o seu plano de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor, Deus, cuidará disso. Não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça, pois isso será pior para você. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, viverão em segurança na terra prometida. Porém, os maus serão destruídos. Dentro de pouco tempo, os maus desaparecerão. Você poderá procurá-los, porém não os encontrará. Mas os humildes viverão em segurança na terra prometida e terão alegria e prosperidade e paz. Os maus fazem planos contra os bons e olham com ódio para eles. O Senhor ri dos maus porque sabe que o dia deles está chegando. Os maus puxam da espada e curvam os seus arcos para matar os pobres e os necessitados e para assassinarem os que são honestos. Mas os maus serão mortos pelas suas próprias espadas e os seus arcos serão quebrados. É melhor o pouco que os bons têm do que a riqueza de muitos maus, pois o poder dos maus acabará, mas o Senhor protege os bons. Todos os dias o Senhor cuida dos que são corretos. A terra prometida será deles para sempre. Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão e terão o que comer em tempos de fome. Porém, os maus morrerão. Os inimigos de Deus, o Senhor, desaparecerão. Como as flores do campo, sumirão como a fumaça. Os maus pedem emprestado e não pagam, mas os bons são generosos em dar. Aqueles que são abençoados por Deus viverão em segurança na terra prometida, mas os que ele amaldiçoa serão destruídos. O Senhor nos guia no caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele.
Se eles caírem, não ficarão caídos, porque o Senhor os ajudará a se levantarem. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um homem bom abandonado por Deus. E nunca vi os seus filhos mendigando comida. Ele sempre é generoso em dar e emprestar. E os seus filhos são uma bênção. Afaste-se do mal e faça o bem. E você sempre morará na terra prometida, pois o Senhor ama aquilo que é direito e certo e não abandona os seus servos fiéis. Ele sempre protege o seu povo, mas os descendentes dos maus serão destruídos. Os bons possuirão a terra prometida e sempre morarão nela. Eles dizem coisas sábias e sempre falam o que é direito e certo. Guardam no coração a lei do seu Deus e nunca se afastam dela. Os maus espiam os bons e procuram matá-los. Porém, o Senhor não abandonará os bons das mãos dos inimigos. E quando forem julgados, não deixará que sejam condenados. Ponham sua esperança no Senhor e obedeçam os seus mandamentos. Ele lhes dará a honra de possuir a terra prometida, e vocês verão os maus serem destruídos. Vi um homem mau, um dominador cruel, que era grandioso como o cedro dos montes Líbanos. Vi um homem mau, um dominador cruel, que era grandioso como o cedro nos montes Líbanos. Porém, um dia passei por ali e ele já havia desaparecido. Eu procurei, porém não pude encontrá-lo. Preste atenção nos bons e observe os honestos, e você verá que as pessoas que amam a paz deixam descendentes, mas os que desobedecem às leis de Deus serão completamente destruídos, e os seus descendentes desaparecerão. O Senhor Deus salva do perigo os que são bons e os protege em tempos de aflição. O Senhor os ajuda e livra, e porque eles procuram a sua proteção, ele os salva dos maus. Salmo de número 38. Ó Senhor Deus, não me corrijas quando estiveres irado, não me castigues no teu furor. As tuas flechas de dor me atingiram, eu senti o peso do castigo da tua mão. Por causa da tua ira estou muito doente, o meu corpo todo está enfermo por causa das minhas maldades. Estou me afogando nos meus pecados, eles são como uma carga pesada demais para mim. Por causa da minha falta de juízo, tenho feridas que cheiram mal e apodrecem. Estou muito abatido, encurvado e choro o dia todo. Estou muito doente e queimando de febre. Sinto-me profundamente abatido, desanimado. O meu coração está aflito e eu fico gemendo de dor. Ó Senhor, tu sabes o que eu desejo, pois ouves todos os meus gemidos. O meu coração bate depressa, estou fraco, os meus olhos perderam o brilho. Por causa das minhas feridas, os meus amigos não chegam perto de mim e até a minha família se afasta. Os que me querem matar armam armadilhas para me pegar. Os que me querem ferir ameaçam me desgraçar e não param de fazer planos contra mim. Porém, eu finjo que sou surdo e não ouço. Eu me faço de mudo e não falo. Sou como alguém que não responde porque não pode ouvir. Apesar disso, eu ponho a minha esperança em ti, ó Senhor. Tu, Senhor, meu Deus, me responderás. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Não deixes que fiquem contentes com o meu fracasso, pois eu estou quase caindo e meu sofrimento não acaba mais. Eu confesso as minhas maldades e os meus pecados, pois me deixam muito aflito. No entanto, os meus inimigos estão fortes e com saúde, e há muita gente que me odeia sem motivo. Aqueles que me pagam bem com mal estão contra mim, porque procuro fazer o bem. Ó Senhor Deus, não me abandones, não te afastes de mim, meu Deus, ajuda-me agora, ó Senhor, meu Salvador. Salmos de número 39. Eu disse: vou ter cuidado com a minha maneira de viver e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, não falarei nada.
Fiquei calado, não disse uma palavra nem mesmo a respeito de coisas boas, mas o meu sofrimento piorou ainda mais e o meu coração ficou muito aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ficava. Então comecei a perguntar: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me como é passageira a minha vida, quando é que vou morrer? Como é curta a vida de que me deste diante de mim. A duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como uma sombra. Não adianta nada ele se esforçar, junta riquezas, mas não sabe quem vai ficar com elas. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti. Livra-me de todos os meus pecados e não deixes que os tolos zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois foste Tu que me fizeste sofrer assim. Senhor, para de me castigar, pois eu estou quase morrendo por causa de Tuas chicotadas. Tu nos repreendes e assim nos castigas por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aquilo que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ó Senhor Deus, ouve a minha oração, escuta o meu pedido, não te cales quando choro, por como todos os meus antepassados sou teu hóspede por pouco tempo. Desvia de mim o teu olhar, para que eu possa ter um pouco de felicidade antes que eu me vá embora e não exista mais. Salmos de número 40. Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor, Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão o Senhor e nele porão a sua confiança. Feliz aquele que confia em Deus, o Senhor, que não vai atrás dos ídolos, nem se junta com os que adoram falsos deuses. Ó Senhor, nosso Deus, Tu tens feito grandes coisas por nós, não há ninguém igual a Ti. Tu tens feito muitos planos maravilhosos para o nosso bem, ainda que eu quisesse, não poderia falar de todos eles, mas, pois são tantos que não podem ser contados. Tu não queres animais oferecidos em sacrifício, nem oferta de cereais. Não pediste que animais fossem queimados inteiros no altar, nem exigiste sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Pelo contrário, Tu me deste ouvidos para ouvir. Por isso, respondi: aqui estou. As Tuas instruções para mim estão no livro da lei. Eu tenho prazer em fazer a Tua vontade. Ó meu Deus, guarda a Tua lei no meu coração. Ó Senhor Deus, na reunião de todo o Teu povo eu contei a boa notícia que Tu nos salvas. Tu sabes que nunca vou parar de anunciá-lo. Não tenho guardado para mim mesmo a notícia da Tua salvação. Tenho sempre falado da Tua fidelidade e do Teu poder salvador. Nas reuniões de todo o Teu povo, fiquei calado e a respeito do Teu amor e da Tua fidelidade. Ó Senhor Deus, eu sei que nunca deixarás de ser bom para mim. O Teu amor e a Tua fidelidade sempre me guardarão seguro. Estou rodeado de muitas dificuldades, tantas que nem posso dizer quantas são. Fui apanhado pelos meus próprios pecados e quase não posso mais enxergar. Tenho mais pecados que cabelos na cabeça e por isso estou muito desanimado. Ó Senhor Deus, salva-me, ajuda-me agora. Que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que me querem matar. Que fujam envergonhados aqueles que se alegram com as minhas aflições. Que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão com as minhas aflições. Que cheios de confusão aqueles que zombam de mim. Que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram, e que os que são gratos pela tua ajuda digam sempre: como o Senhor é grande. Eu sou pobre e necessitado, mas tu, Senhor, cuidas de mim. Tu és a minha ajuda e o meu libertador. Não te demores a me socorrer,
Oh, meu Deus. Livro de Salmo, capítulo 41. Felizes são aqueles que ajudam os pobres, pois o Senhor Deus os ajudará quando estiverem em dificuldades. O Senhor os protegerá, guardará a vida deles e lhes dará felicidade na terra prometida. Ele não os abandonará nas garras dos inimigos. Quando estiverem doentes de cama, o Senhor os ajudará e lhes dará saúde. Novamente eu disse: ó Senhor Deus, pequei contra ti, tem compaixão de mim, cura-me. Os meus inimigos falam mal de mim e perguntam: quando será que ele vai morrer e ser esquecido? Se algum deles vem me visitar, não fala com sinceridade e ainda junta más notícias a meu respeito para sair espalhando por aí afora. Todos os que me odeiam falam de mim, cochichando, e pensam que o pior vai me acontecer. Eles dizem assim: ele está muito mal mesmo e não vai se levantar mais. Até o meu melhor amigo, em quem eu tanto confiava, aquele que tomava refeições comigo, até ele se virou contra mim. Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim e me dá saúde novamente, para que eu dê aos meus inimigos o que merecem. Eles não me vencerão, e assim ficarei sabendo que tu me provas. Tu me ajudarás, porque faço o que é direito, e me deixarás ficar para sempre na tua presença. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel. Louvado seja agora e sempre. Amém. Amém. Livro de Salmo, capítulo 42. Assim como o corso deseja as águas do ribeirão, assim também eu quero estar na tua presença, Deus. Eu tenho sede de ti, o Deus vivo. Quando poderei adorar a tua presença? Choro dia e noite, e as lágrimas são os meus alimentos. Os meus inimigos estão sempre me perguntando: onde está o seu Deus? Quando penso no passado, sinto dor no coração. Eu lembro quando ia com a multidão à casa de Deus, eu guiava o povo e todos íamos caminhando juntos, felizes, cantando e louvando a Deus. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O meu coração está profundamente abatido, e por isso eu penso em Deus, assim como o mar agitado ruge, e assim como as águas das cachoeiras descem dos montes Hermon e Misa, e corre com violência até o rio Jordão. Assim são as ondas de tristeza que o Senhor Deus mandou sobre mim. Que Ele me mostre durante o dia o seu amor, e assim de noite eu cantarei uma canção, uma oração ao Deus que me dá vida. Pergunta a Deus, a minha rocha: por que esqueceste de mim? Por que tenho de viver sofrendo por causa da maldade dos meus inimigos? Até os meus ossos doem quando os meus inimigos me ofendem, perguntando todos os dias: onde está o seu Deus? Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Livro de Salmos, de número 43. Ó Deus, declara que eu estou inocente e defenda a minha causa contra essa gente que não te adora. Livra-me das pessoas traiçoeiras e perversas. Tu, ó Deus, és o meu protetor. Porque me abandonaste? Porque tenho de viver sofrendo, perseguido pelos meus inimigos? Manda a tua luz e a tua verdade, para que elas me ensinem o caminho e me levem de volta a Sião, o teu monte santo e o teu templo onde vives. Então eu irei até o teu altar, ó Deus, pois tu és a fonte da minha felicidade. Tocarei a minha lira e cantarei louvores a ti, ó Deus, meu Deus. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Livro de Salmo, de número 44. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos próprios ouvidos aquilo que o nosso antepassado nos contaram. Ouvimos falar das grandes coisas que fizeste no tempo deles há muitos anos. Eles contaram como expulsaste os povos pagãos e puseste o teu povo na terra deles.
Contaram como castigaste as outras nações e fizeste o teu povo progredir. Não foi com espadas que os nossos antepassados conquistaram aquela terra. Não foi com o seu próprio poder que eles venceram. Eles venceram com o teu poder, com a tua força e com a luz da tua presença. Assim, tu mostraste o teu amor por eles. Tu és o meu rei, o meu Deus. Tu dás a vitória ao teu povo. Com o teu poder vencemos os nossos inimigos e com a tua presença derrotamos os nossos adversários. Não é no meu arco que eu confio e não é na minha espada que me dá a vitória, pois foste tu que nos livraste dos nossos inimigos e venceste aquele que nos odeia. Nós te louvaremos o dia todo, nós te somos gratos para sempre. Mas agora, ó Deus, tu me rejeitaste e deixaste que fôssemos derrotados, pois já não acompanhas os nossos exércitos. Tu nos fizeste fugir dos nossos inimigos e eles levaram embora tudo o que tínhamos. Tu nos trataste como se fôssemos ovelhas que vão para o matador e nos espalhaste entre as outras nações. Vendeste barato o teu próprio povo, como se nós tivéssemos pouco valor. Os povos vizinhos, vendo o que nos fizeste, caçoam e zombam de nós. Tu nos fizeste motivo de zombaria para as outras nações, os outros povos nos perseguem. Estou sempre humilhado e coberto de vergonha, ouvindo as zombarias dos meus inimigos e os insultos dos que querem se vingar de mim. Tudo isto nos aconteceu, embora não tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos quebrado a aliança que fizeste com o teu povo. Não fomos infiéis a ti, nem desobedecemos os teus mandamentos. Porém, tu nos jogaste esmagados no lugar onde estão os monstros marinhos e nos deixaste nos mais profunda escuridão. Se tivéssemos deixado de adorar o nosso Deus e orado a algum Deus pagão, tu certamente ficarias sabendo disso, pois conheces os pensamentos secretos das pessoas, mas por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Acorda, Senhor, porque está dormindo. Levanta-te, não nos rejeites para sempre. Porque te escondes de nós? Porque esqueces dos nossos sofrimentos e das nossas aflições. Nós estamos abatidos, caídos no chão, estamos vencidos, jogados no pó. Levanta-te e vem ajudar-nos. Salva-nos por causa do teu amor. Livro de Salmos, de número 45. Lindas palavras enchem o meu coração enquanto escrevo esta canção em homenagem ao Rei. A minha língua é como a pena de um bom escritor. Ó Rei, o Senhor é o mais bonito de todos os homens e sabe dizer e sabe fazer belos discursos. Deus sempre o tem abençoado. Põe a espada na cintura, ó Rei poderoso, forte e glorioso. Coberto de glória, avance para vencer, defendendo a verdade e a justiça. A sua força conquistará grandes vitórias. As suas flechas são afiadas e atravessam o coração de seus inimigos. As nações caem aos seus pés. O reino que Deus lhe deu vai durar para sempre. Ó Rei, o Senhor governa o seu povo com justiça. Ama o bem e odeia o mal. Foi por isso que Deus, o seu Deus, o escolheu e deu mais felicidade ao Senhor do que a qualquer outro rei. A sua roupa está perfumada com mirra e aloés. Os músicos tocam para o Senhor, ó Rei, em palácios enfeitados com marfim. Entre as damas da sua corte há filhas de reis, e à direita do seu trono está a rainha usando enfeites de ouro puríssimo. Ó noiva do rei, escute o meu conselho, esqueça o seu povo e os seus parentes. Você é linda e por isso o rei vai desejá-la. Seja obediente a ela, pois ele é o seu senhor. Ó noiva, o povo da cidade de Tiro vai lhe trazer presentes. Muita gente rica vai querer lhe agradar. A princesa está no palácio e como é linda! O seu vestido é feito de fios de ouro. Vestida de roupas coloridas e acompanhada pelas suas damas de honra, ela é levada até o rei. Com prazer e alegria, elas chegam e entram no palácio dele. Ó rei, o Senhor terá muitos filhos, eles serão reis também, como foram os antepassados do Senhor. E o Senhor, ó rei, os fará governar o mundo inteiro. A minha canção fará
com que a sua fama seja sempre lembrada, e todos o elogiarão para sempre. Salmos de número 46. Deus é o nosso refúgio, a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus ajudará, as nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos de fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmos de número 47. Batam palmas de alegria todos os povos, cantem louvores a Deus em voz alta, pois o Senhor, o Altíssimo, deve ser temido. Ele é o grande rei que governa o mundo inteiro. Deus nos fez vencer os outros povos, Ele nos fez governar as nações. Ele escolheu para nós a terra onde vivemos, a terra que é o orgulho do seu povo e que Ele ama. Deus vai subindo para o seu trono, enquanto Ele sobe, há gritos de alegria, de sons de trombetas. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei. Deus está sentado no seu santo trono, Ele reina sobre as nações. Os que governam os povos se reúnem com o povo do Deus de Abraão, pois todo o poder neste mundo pertence a Deus. Ele domina tudo. Salmos de número 48. O Senhor Deus é grande e merecedor de ser louvado. Na sua cidade em Sião, o seu monte santo. O monte de Deus é alto e bonito, a cidade do grande rei é a alegria do mundo inteiro. Deus tem mostrado que Ele dá segurança ao povo dentro das fortalezas da cidade. Os reis se reuniram e juntos vieram atacar o monte Sião. Porém, quando viram a cidade, ficaram espantados e fugiram com medo. Eles ficaram apavorados e aflitos, como a mulher que foge, que está com dores de parto. Como marinheiros em grandes navios sacudidos numa tempestade violenta. Temos ouvido falar das coisas que o Senhor Deus tem feito e agora vimos o que aconteceu na cidade de nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele guardará a cidade em segurança para sempre. No teu templo, ó Deus, ficamos pensando no teu amor. Tu és louvado por todos os povos e a tua fama se espalha pelo mundo inteiro, pois tu governas com justiça. Alegre-se, povo de Jerusalém. Ó Deus, os teus julgamentos são justos. Alegrem-se com isso, moradores da cidade de Judá. Povo de Deus, andem em volta de Jerusalém, contem suas torres. Olhem todos com atenção e as suas muralhas, examinaste as suas fortalezas. Assim vocês poderão dizer aos seus descendentes: este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele nos guiará eternamente. Salmos de número 49. Povos, escutem bem isto, ouçam todos os moradores do mundo, tanto os poderosos como os humildes, tanto os ricos como os pobres. Os meus pensamentos serão claros, falarei palavras de sabedoria. Vou dar atenção aos provérbios, e enquanto toco a minha lira, vou explicá-los. Eu não sinto medo das horas de perigo, quando os meus inimigos me cercam. Esses perversos confiam nas suas riquezas e se orgulham das suas grandes fortunas, mas ninguém pode salvar a si mesmo, nem pagar a Deus o preço de sua vida. Pois não há dinheiro que pague a vida de alguém, por mais dinheiro que uma pessoa tenha. Isso não garante que ele nunca vá morrer, porque ele vai viver para sempre, que ela vai viver para sempre.
todo mundo vê que até os sábios morrem, e morrem também os tolos e os ignorantes, e todos deixam suas riquezas para os outros. As suas sepulturas são os seus lares perpétuos, onde eles ficam para sempre, ainda que tenham possuído muitas terras. O ser humano, por mais importante que seja, não pode escapar da morte. Como os animais morrem, ele também morre. Reparem no que acontece com os que confiam em si mesmos. Vejam o fim deles, que estão satisfeitos com as suas riquezas. O pastor deles, a morte, os levam e eles são condenados a morrer, como se fossem ovelhas. De manhã as pessoas corretas vencerão, os corpos deles apodrecerão na sepultura, longe dos seus lares. Porém, Deus me livrará do poder da morte, pois ele me receberá. Não se preocupem quando alguém fica rico e a sua riqueza aumenta cada vez mais. Pois quando morrer, ele não poderá levar nada. A sua riqueza não irá com ele para a sepultura, ainda que esteja contente com sua vida e seja elogiado por teu sucesso. Ele, quando morrer, vai reunir-se com seus antepassados no lugar onde a escuridão dura para sempre. O ser humano, por mais importante que seja, não pode escapar da morte. Como os animais morrem, ele também morre. Salmo de número 50. Deus, o Senhor, Deus, fala e chama todos os moradores do mundo de um lado da terra ao outro. Deus brilha lá de Jerusalém, a cidade da perfeita beleza. O nosso Deus está chegando, porém não chega em silêncio. O fogo destruidor vem na sua frente, e em volta dele há uma violenta tempestade. Ele chega, o céu e a terra como testemunha, para assistirem ao julgamento do seu povo. Ele diz: reúnam aqueles que são fiéis a mim, aqueles que fizeram aliança comigo e como sinal ofereceram um sacrifício. Os céus anunciam que Deus é justo e que Ele mesmo é quem vai julgar. Deus diz: escute, meu povo, o que eu vou falar. Vou ser testemunha contra você, povo de Israel. Sou Deus, o seu Deus. Não vou repreendê-los por causa do sacrifício das ofertas que vocês sempre me trazem. No entanto, eu não preciso dos touros das suas fazendas, nem dos bodes dos seus rebanhos, pois os animais da floresta são meus, e também os milhares de cabeças de gado espalhados nas montanhas. São meus todos os pássaros dos montes, tudo que vive no campo. Se eu tivesse fome, não perderia nada a vocês, pois o mundo é meu, e tudo o que há nele é meu. Por acaso preciso comer carne de touros ou beber sangue de bodes? Que a gratidão de vocês seja o sacrifício que oferece a Deus, o que vocês deem ao Deus Altíssimo, tudo aquilo que prometeram. Se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei, e vocês me louvarão. Porém Deus diz aos maus: que direito têm vocês de recitar a minha lei e de falar a respeito da minha aliança? Vocês não querem que eu corrija e não aceitam as minhas ordens. Vocês ficam amigos de cada ladrão que encontram e andam com pessoas adúlteras. Vocês estão sempre prontos para dizer coisas más e não pensam duas vezes antes de pregar mentiras. Estão sempre acusando seus irmãos e espalhando calúnias a respeito deles. Vocês fizeram essas coisas e eu fiquei calado, por isso pensaram que eu era igual a vocês. Porém agora eu vou repreendê-los, vou mostrar-lhes os seus erros. Vocês que esqueceram de mim, pensem bem nisso, para que eu não os destrua, sem que ninguém possa salvá-los. Aquele que me traz oferta de gratidão está me honrando, e eu salvarei todos os que andam nos meus caminhos. Salmo de número 51. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me em todas as minhas maldades e leva-me do meu pecado, e lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de ti. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido.
O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de sua alegria e de sua felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para mim. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades, ó Deus. Cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis, e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios. Tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ó Deus, com a tua bondade, ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas. Então terás prazer em receber o sacrifício certo e os animais que são totalmente queimados, e touros novos serão oferecidos no teu altar. Livro de Salmos, de número 52. Homem poderoso, por que você se gaba da sua maldade? O amor de Deus dura para sempre. Você faz planos para acabar com os outros. A sua língua caluniadora corta tanto como uma navalha afiada. Você gosta mais do mal do que do bem e prefere mentir em lugar da verdade. Seu mentiroso, você gosta de ferir os outros com palavras. Por isso Deus acabará com você para sempre. Ele pegará e jogará para fora da casa em que você mora. Deus o tirará do mundo dos vivos. Os que obedecem a Deus verão isso e ficarão com medo. Eles vão rir de você e dizer: vejam, um homem que não pedia a Deus que protegesse, ele só confiava em sua grande riqueza e procurava segurança na sua própria maldade. Porém, eu sou como uma oliveira verde que cresce perto da casa de Deus. Eu confio no seu amor para sempre e sempre, ó Deus. Eu sempre te louvarei pelo que tens feito na presença dos que são fiéis e anunciarei que tu és bom. Salmos de número 53. Os tolos pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças horríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, Deus olha para a humanidade a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma pessoa só que o adore. Mas todos caíram, se desviando assim do caminho certo, e são igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça o que é direito. Não há mesmo nem só uma pessoa. Deus pergunta: será que essa gente má não entende nada? Eles vivem explorando o meu povo e, além de tudo, não oram a mim. Mas eles vão tremer de medo como nunca tremeram antes, pois Deus espalha os ossos dos inimigos deles. Deus os rejeitou e por isso o povo de Israel os derrotará. Queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó quando Deus os fizer prosperar de novo. Livro de Salmos, de número 54. Ó Deus, salva-me pelo teu poder, livra-me com a tua força. Ouve ao Senhor a minha oração, escuta as minhas palavras, pois homens orgulhosos estão chegando para me atacar. Homens violentos querem me matar. Eles não se importam com Deus. Eu sei que é o Senhor, Deus, quem me ajuda. Sei que é Ele quem me defende. Que Deus faça com que a maldade dos meus inimigos se vire contra eles mesmos. Ele é fiel e por isso os destruirá. Ó Senhor Deus de boa vontade, eu te oferecerei sacrifício e te louvarei porque és bom. Tu me livraste de todas as minhas aflições e eu tenho visto as derrotas dos meus inimigos. Salmo de número 55, o último do nosso dia. Ouve a minha oração, ó Deus.
Não deixe de atender o meu pedido. Escuta-me e responde às minhas aflições. Me deixam desgastado. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos e a perseguição dos maus me esmaga. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim, então com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está cheio de medo e o pavor da morte cai sobre mim. Sinto um medo terrível e estou tremendo, o pavor tomou conta de mim. Ah, se eu tivesse asas como a pomba, voaria para um lugar de descanso, fugiria para bem longe e moraria no deserto. Bem depressa procuraria achar um lugar seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalhe e destrói os conchavos dos meus inimigos, pois vejo violência e pancadaria na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, as muralhas enchendo-as de crimes de maldade. Por toda parte a destruição, e as suas ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era o inimigo que estava zombando de mim, se fosse eu poderia suportar, nem era o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Porém foi você mesmo, meu companheiro, meu colega e amigo íntimo. Conversávamos com toda a liberdade e íamos juntos adorar com o povo do templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos, que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda e Ele me salva. De manhã ao meio-dia e noite eu choro e me queixo em mim e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo de volta às batalhas em que luto contra os meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo companheiro atacou os meus próprios amigos e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas no seu coração havia ódio. As palavras deles eram mais suaves do que o azeite, me cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Mas quando aqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, no fundo do mundo dos mortos, eles não chegarão até a metade da sua vida. Eu, porém, confiarei no Senhor. Finalizamos hoje a nossa leitura bíblica diária. Amanhã continuaremos, amém? Que o Senhor venha te abençoar grandemente durante todo o dia, durante toda a semana. Que o Senhor entre com alegria e paz na sua família. Que Deus te abençoe. Se puder curtir, compartilhar, comentar algo, se quiser se inscrever para que o nosso canal venha crescer, eu agradeço de coração. Deus abençoe.